A espiritualidade realmente não tem lugar nenhum? Há milhares de anos atrás, as pessoas começaram a acreditar na ciência, e gradualmente destruíram a religião e o domínio sobre o mundo. Até mesmo, em alguns momentos, apenas para negar a espiritualidade, foram feitos muitos estudos e descobrimentos. Estes exemplos, antes, já tivemos vários, mas hoje não vou repetir. Claro, as pessoas começaram a acreditar na ciência, e isso é uma boa coisa. Senão, hoje em dia, não podemos conversar sobre isso. Nós seremos capturados como cristãos, e estaremos prontos para morrer na cruz. Mas, com a transmissão das ideias científicas, e depois, olhando para alguns documentos religiosos, podemos perceber que há algo aqui. E descobri que o que eles escreveram é verdade. Um pouco parecido com a explosão atual. Sim, a segunda é a descrição de cada uma das divindades. A paisagem antes da criação é um mundo confuso. O que significa confuso? Isso é como o início da grande explosão, não há espaço, não há tempo, a temperatura é muito alta. Na nossa cultura, o termo confuso é especialmente usado por antigos para descrever o estado de confusão do universo antes da criação do céu e terra. Esse tipo de maneira é meio estranho. Se esse é apenas o que você imagina, então você deveria descrever com coisas que você já viu. Por exemplo, os chineses dizem que a figura do dragão é a imaginação, os pés são o caminho, o cabelo é o cavalo, a boca é a lixa, etc. Essas descrições são coisas que nós já vimos. Sim, então por que os antigos não descrevem assim? Os antigos não escreviam. Isso significa que ele pode ser verdadeiro. Mas eles não descrevem com a língua, então é chamado de confusão. Mas como eles sabem disso? A teoria da explosão do estado do universo foi adotada há pouco menos de 100 anos. Se os antigos escreveram na descrição, então deve ter sido confirmada, e foi transmitida em todo o mundo. Então, algumas pessoas pensam que, mesmo que essas antiguidades representam a crueldade da antiguidade, mas muitas das informações dentro delas, afinal, são tradições antigas de milhares de anos. E agora, apenas desenvolvemos a ciência de vários mil anos, e em comparação com isso, há uma enorme diferença em alguns lugares. Por exemplo, há mais de 100 anos, todos pensaram que a civilização de Suécia e Babilônia não existia. Depois, eles descobriram que a civilização era verdadeira. Os antigos escreveram certas coisas e descreveram, certo? Mas depois, por motivos diferentes, eles o extravagaram ou o exageraram. Por isso, muitos espanhóis podem entender o livro de história de Schengen. Sim, sim. A mitologia também pode ser usada como referência, certo? Nós estamos referindo à mitologia agora. Mas ela só pode ser usada como referência. Afinal, há muito conteúdo sobre a mitologia. Nós devemos eliminar essas coisas estranhas e resolver a linha de tempo da história. Na Bíblia, cada região budamia chama-se Sinar, onde vivem os descendentes de Noia, e Noia viveu 350 anos após a Grande Floresta. Assim, é fácil determinar a linha do tempo. Se a Bíblia descreve a Grande Floresta, deve ser antes da civilização sul-americana. Mas eu acho que a Bíblia escreve muito vazio, não tem nada mais específico. Por isso, ela só serve como uma referência. Se você quer saber mais sobre esse período de tempo, o recorde da civilização sul-americana não é suficiente. O mais antigo recorde sobre a floresta é o 11º Nibá, o 11º Nibá da Gilgamesh, que foi construída há 5.500 anos atrás. Há uma cidade no sudeste do Mesopotâmia chamada Uruk, que é a quinta Gilgamesh, o rei. Os sumerianos dizem que ela possui a metade do poder do super-humano, ou seja, a metade do poder do super-humano é de um homem e a metade do poder do super-humano é de uma pessoa. Hoje eu trago para vocês os 3 quartos mais misteriosos do mundo. Cada quarto contém um segredo muito grande. Primeiro, a Igreja de Maria de São Paulo. Esta igreja contém um segredo que todo o mundo ocidental se preocupa. E este segredo é conhecido por apenas uma pessoa no mundo todo. Este segredo é o que se chama a Igreja de Maria de São Paulo, que contém a verdadeira Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo e a Igreja de Jeová são uma espécie de legenda muito misteriosa e superior. E uma armadilha com a letra de Deus escrito na arma e vários armários com forças super fortes. Segundo legendas, os israelenses carregavam a armadilha com a força de Deus, passando por milhares de quilômetros, lutando com a armadilha, sem descanso.
Depois, a armadilha foi colocada em Jerusalém, até que em 587 BC, Babilônia conquistou Jerusalém. Leitura de todos os tesouros da cidade. Mas, acorde com a legenda, não se menciona o Uacuí. De acordo com a lógica, se tivéssemos o equipamento superior, não teria recordes. No entanto, após a guerra, o Uacuí desapareceu. Agora, muitas pessoas, acorde com a legenda, escolhem o Uacuí como um objeto de tecnologia antiga. Alguns dizem que ele pode recuperar energia, usar eletricidade. Alguns dizem que o Uacuí pode liberar radiação, etc. Isso faz com que a legenda do Uacuí não seja reduzida na população. Até depois, a Escola Estadual de Estados Unidos de Serbia anunciou que a verdadeira escravidão estava na casa deles, que estava guardada no palácio de 10 milhares de palácios da Igreja Maria de Siena. Eles escreveram em um livro que descreveu em detalhes como a escravidão foi transformada e guardada no lugar depois de uma guerra. Por que o mundo todo sabe dessa escravidão? Por que a Escola Estadual de Estados Unidos nunca mostra a escravidão para os turistas, ou até mesmo para os cristãos? Na legenda, quando os israelitas enviaram os conselhos, eles levavam alguma coisa para proteger-los. Quando eles mostraram o divino, eles tinham que ficar longe, senão seria mais fácil ser machucado pela força dos conselhos. A única pessoa que pôde se aproximar dos conselhos é um trabalhador que guarda os conselhos o dia todo. Este trabalhador não pode sair da sala de esconder os conselhos para a vida inteira, até que o outro trabalhador se apoie antes de morrer e continue a guardar os conselhos. Portanto, desde que os convidados entraram na igreja de Santa Maria, o único vivo que viu o corpo de convidado é sempre o mesmo convidado. E todos esses convidados têm uma coisa em comum, que é que depois de ser guardado, eles mudam de cintura. E uma das principais razões por causar essa doença é a radiação. 2. Rodeio 2 de Moscou. A famosa série de jogos de metrô, na verdade, é construída na extensão da legenda da cidade da linha 2 da metrópole de Moscou. Os humanos fugiram da rede de trânsito subterrânea após a guerra. Muitos jogadores acham que o jogo descreve é o mundo após a Terceira